Bom dia. Nós vamos dar início ao nosso culto lendo o Salmo de número 32. O Salmo 32, nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 até o verso 6. Depois da leitura desse salmo, o presbítero Rafael vai nos dirigir a Deus em uma oração. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como um calor de verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei, Senhor, as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Vamos celebrar esse nosso Deus, louvar esse nosso Deus, que concede perdão àquele que o busca com o coração arrependido, que cuida do seu povo, que nos sustenta, que no momento da tribulação nos guarda. Vamos buscar o Senhor, porque de fato Ele está próximo e nós podemos nos encontrar com Ele através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Oremos ao nosso Deus. Santo e poderoso Deus, nós nos encontramos na Tua presença nessa manhã, com o nosso coração quebrantado e contrito, diante da grandeza e da santidade do Senhor, Pai. Assim como o salmista Davi, ó Deus, nesse salmo, expressa, Pai querido, a tristeza que o pecado o causou, mas também, ó Deus, ele expressa que o Senhor pode perdoar o pecado dele, assim também o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Pai Santo, nós queremos clamar, suplicar ao Senhor, Deus, nessa manhã, certos de que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus de amor, olhe para nós, olhe para o seu povo com um olhar de graça e de misericórdia. Certamente, ó Pai, se o Senhor nos olhar de outra maneira, de outra forma, seremos consumidos. Por isso nós te pedimos, por isso nós te imploramos, nos perdoe, nos salve, nos cure de toda enfermidade, de toda doença. Ó Pai, nos cure do pecado. Nós clamamos, nós suplicamos a Ti nessa manhã mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Convidamos a toda a igreja, onde quer que você estiver agora, na sua casa, a aclamar ao Senhor juntamente conosco. Declare para Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, que Ele é o seu Salvador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o meu, Ele é o seu Senhor Jesus. Outro igual não há, todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor.
Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é o nosso consolo. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem rude aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém e amém. Ainda no Salmo 32, o salmista prossegue dizendo a respeito de Deus: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Feche os seus olhos nesse momento, esteja ao lado de quem você está assistindo agora, se junte a essas pessoas. Nós teremos um momento de oração. Se você está sozinho, feche os seus olhos, você não está só. O Espírito Santo de Deus se faz presente em meio ao seu povo. O Espírito Santo nos dirige, nos consola e nos conforta. Nós iremos orar nesse momento. Clame pela sua família, peça pelo sustento, pelo pão diário, clame pela misericórdia de Deus, peça em favor dos enfermos. Feche os seus olhos, vamos conversar com o nosso Deus, que é o nosso esconderijo, que é aquele no qual nós encontramos abrigo, conforto e direcionamento. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, eterno e soberano Senhor,
nós nos colocamos aos teus pés. Diante de ti nos prostramos, reconhecendo que o Senhor é o nosso esconderijo e que somente no Senhor nós encontramos abrigo, nós encontramos consolo e conforto. Te pedimos, Deus querido e Pai amado, para que o Senhor se mostre, Deus, cada vez mais presente nas nossas vidas, porque muitas vezes os nossos corações se tornam falhos e cheios de dúvidas. Te rogamos, Deus, para que o Senhor nos dirija através da sua palavra em todo o tempo. Te pedimos, Pai, que na medida em que cantarmos louvores ao Senhor, o Senhor traga à nossa mente aquilo que pode nos dar esperança. O Senhor nos lembre das suas promessas. O Senhor nos relembre do seu caráter. Te rogamos, Pai, que na medida em que levarmos diante do Senhor as nossas ansiedades, por meio das nossas orações, nós possamos receber do Senhor a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor nos lembre, Pai, a cada dia e em todo instante, que o Senhor é o nosso Pai soberano, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor nos tem dirigido e que o Senhor nos tem sustentado em todo o tempo. Te pedimos, Deus, por cada família, Pai, que está participando desse culto, desse momento, rogando para que o Senhor se faça presente nesses lares, para que o seu santo evangelho seja a base fundamental na qual essas famílias se firmam. Te rogamos que o Senhor derrame a paz sobre esses lares, para que o Senhor revigore os casamentos, para que o Senhor conceda sabedoria aos pais e às mães, e para que o Senhor faça com que os filhos e filhas sejam obedientes aos seus pais. Te rogamos, Deus, que o Senhor sustente o emprego e o trabalho, Deus, que o Senhor traga sustento diário ao autônomo, que o Senhor encaminhe a vida do desempregado. Te rogamos, Pai, para que o Senhor não deixe faltar o pão diário. Te pedimos ainda, Pai, para que o Senhor nos proteja e para que o Senhor nos guarde nesses dias de tribulação, para que o Senhor não permita que sejamos tomados pela angústia e pelo medo, que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor firme os nossos passos na sua palavra e na sua vontade. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém? E porque nós temos convicção de que o nosso Deus é Deus bastante presente em dias de tribulação, que Ele é o nosso esconderijo, que o nosso Deus é Deus bondoso e misericordioso, porque nós reconhecemos que Deus é o Criador Todo-Poderoso e que nós somos feitura sua, porque reconhecemos que a nossa salvação vem do alto por meio de Cristo Jesus. Eu te convido nesse momento a abrir os seus lábios e a entoar conosco esses cânticos de louvor a Deus. Faça da sua casa um local de adoração. Faça da sua família um grupo de adoradores. E vamos render ao nosso Deus toda a honra e toda a glória que lhe é devida, porque o nosso Deus é santo, santo e santo, infinito em bondade, infinito em misericórdia, que governa sobre todos os povos e sobre todas as nações. Louvado seja o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo.
muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não seja mínimos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. E o perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor, creio em ti, que as caminhas não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida, quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida, quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com
eterno, Deus, Pai de toda a eternidade, nós te agradecemos, Senhor, pela sua graça benevolente sobre nós. Nós agradecemos porque o Senhor nos permite cultuar e louvar o seu santo nome, Deus. Obrigado, Deus, porque estamos reunidos, cada um nos seus lares, mas ao mesmo tempo únicos, com um só intuito, somente te adorar, Deus, somente te glorificar e te colocar no seu santo trono. Obrigado, Senhor, por mais uma vez. Senhor, peço nesse momento, Deus, que o Senhor tome as bocas do pastor Felipe, que ele fale, que não seja ele, Deus, mas que seja a voz do Senhor através dele. É isso que eu te peço, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, nos dá uma manhã na sua presença. Tudo isso eu te aclamo em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura. João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. João 14, de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, te rogamos para que, por meio da sua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor nos traga instrução, consolo e conforto, para que o Senhor, Pai, na mesma medida em que os discípulos foram confortados pelas palavras de Cristo naquele dia, sejamos nós também confortados aqui no dia de hoje. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Diante desse momento de crise, um dos principais jornais da televisão brasileira começou o seu jornal no horário nobre com um apresentador nos pedindo calma. Ele disse: calma. Mudou o tom da voz. Antes de dar as primeiras notícias, pedia que o Brasil permanecesse calmo. Calma como? Respirando. Mas as notícias mostradas são sempre as piores, os riscos sempre elevados, a tensão se aumenta a cada dia e novos problemas parecem aparecer com constância. Calma como? Agindo. As ações, não importa quais sejam, parecem sempre pequenas demais, insuficientes demais, atrasadas demais. Parece que o máximo que somos capazes de fazer é corrermos atrás para mitigar algum prejuízo que já foi causado, que já foi determinado. Calma como? Talvez pensemos nós, se ao menos Jesus estivesse ao nosso lado, prosseguindo, fazendo os grandes milagres que Ele fez no seu ministério, talvez pudéssemos ter calma. Afinal de contas, Jesus acalmava as tempestades, Jesus multiplicou o alimento, Jesus curou a enfermidade, ressuscitou mortos. Mas nem mesmo os discípulos conseguiram manter a calma pela presença física de Jesus, operando milagres em torno deles. O fato é que o capítulo 14 do Evangelho de João, ele tem o seu início no capítulo 13, no versículo 21.
quando Jesus fala a respeito do traidor, de Judas. Quando Jesus avisa aos seus discípulos que não só ele haveria de caminhar em direção à morte, mas que já havia um plano para lhe tirar a vida. Já havia um instrumento através do qual ele seria traído e capturado. E que o plano já estava em movimento. O traidor é indicado. E os discípulos começam a perceber que eles não terão Jesus físico ao seu lado para sempre. De que eles não experimentarão a segurança de terem o mestre no barco com eles. De que eles não enfrentarão a segurança de ter o mestre dando graças e multiplicando e distribuindo alimento. E o temor agora começa a tomar os seus corações. Dentre um dos discípulos, Pedro, talvez inconformado com essa situação, ele diz: Senhor, mas para onde o Senhor for, eu vou atrás. E recebe uma outra péssima notícia. Porque Jesus responde: não, Pedro, você não vai me seguir. Na verdade, você vai me negar. Os discípulos de Cristo, depois de haverem caminhado com Ele, agora se deparam com a certeza de que o Mestre os deixaria. De que o Mestre seria arrancado das suas mãos. E que nem mesmo as suas promessas e as suas juras de companhia eterna ao Mestre seriam mantidas. Sem dúvida estavam com o coração atribulado. Sem dúvida estavam com o coração angustiado. Será que estaria agora tudo perdido? Será que já não havia mais nenhuma esperança? Será que eles seriam capazes de sobreviver nos próximos dias diante de tão terrível situação? Será que o Mestre lhes deixando não acabaria completamente com a sua estrutura moral, espiritual, psicológica? Os discursos de Jesus, no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, nos trazem a resposta a esse dilema. É Jesus consolando e confortando os seus discípulos aflitos a respeito da realidade da vida, sem a sua presença física, mas ainda assim com a presença do seu Santo Espírito. No capítulo 17, Jesus termina o seu discurso aos discípulos, fazendo ele mesmo uma oração em favor deles. Então, no capítulo 18, Jesus é preso. Calma nos pede. Como nós teremos calma diante de situação que parece fugir ao nosso controle? E Jesus nos responde. A resposta de Jesus é que nem tudo está perdido. Que a morte de Jesus não iria significar o fim de todas as coisas. E que a sua ressurreição e a sua ida para junto do Pai inauguraria um novo momento na vida dos seus discípulos. Por isso, essa manhã, nós devemos nos perguntar, como discípulos de Cristo, afinal de contas, o que é que acalma o coração de um discípulo angustiado? O que acalma o coração de um discípulo angustiado? E Jesus começa a sua resposta no versículo 1. Ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creram em Deus, agora creiam também em mim. A resposta à pergunta do que acalma o nosso coração é o próprio Cristo Jesus. O coração do discípulo é acalmado de suas angústias quando ele reconhece Jesus como o Cristo de Deus. Quando ele reconhece Jesus como o próprio Deus. Esse é o princípio que acalma os nossos corações, porque essa é a realidade do Evangelho. Jesus é Deus, é o Filho que se fez homem, para andar no meio de nós, para tomar sobre si as nossas dores, para receber um castigo justo que era nosso.
A resposta à pergunta de onde os discípulos encontram calma se encontra na pessoa de Cristo Jesus e na maneira como nós recebemos, cremos e confiamos nesse Jesus. Ele é Deus. Todos os sinais apontaram para isso. Todo o seu ensino e toda a sua palavra. O coração do discípulo encontra calma nas promessas de Jesus, quando nós o reconhecemos como o Cristo de Deus, o Filho do homem, como o Filho de Deus encarnado. O coração do discípulo encontra calma nas promessas associadas com a morte e com a ressurreição de Jesus. O coração do discípulo, em outras palavras, encontra calma na medida em que nós depositamos a nossa confiança no Evangelho de Jesus. E a questão é, por que é que nós encontramos paz no Evangelho? O Evangelho nos traz 3 certezas que acalmam o nosso coração. O Evangelho nos traz 3 certezas que acalmam o nosso coração. A primeira certeza que ele nos traz está aí no versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. O Evangelho nos traz paz, porque ele nos traz a certeza quanto ao destino das nossas vidas. Jesus apresenta qual é o destino para o qual nós nos encaminhamos, e ele apresenta como sendo a casa do Pai, pronta para nos receber. Talvez a melhor figura que possa descrever essa imagem seria de uma grande casa ou de um grande condomínio, onde você teria pequenas unidades habitacionais ou pequenos quartos. A casa pertence ao Pai, como aquelas grandes casas de fazenda, aquelas fazendas mais antigas, onde você tem uma grande sala e para a direita e para a esquerda você tem um corredor cheio de quartos. Uma multidão de amigos, de familiares se reunindo ali nos finais de semana. Essa é a imagem invocada por Cristo Jesus. Que a casa do Pai não é apenas o lugar da habitação do Altíssimo, mas que é também a habitação de seus filhos. Que aonde o Pai está, aonde o Pai habita, será também o local da habitação dos seus filhos. Que há de surgir novos céus e nova terra, aonde nós teremos morada eterna, e que a glória do Senhor será tão presente e tão intensa, que já não precisaremos mais de sol para nos trazer a luz, onde poderemos experimentar a presença constante do Filho, andando conosco todos os dias. O destino certo para a vida daqueles que recebem a Cristo como Filho de Deus é a casa do Pai. O destino é habitar com o Pai, é estar em sua presença. Jesus nos traz a noção de que haverá lugar suficiente a todos aqueles que encontrarem e caminharem nesse caminho que conduz à casa do Pai. O próprio Jesus afirma isso. Ele diz, olha, se não fosse assim, eu falaria para vocês. Jesus sempre foi honesto com os seus discípulos. E ele reforça essa honestidade. Olha, se tudo isso que eu passei aqui fosse ilusão, se eu não tivesse certo e convicto de que a minha obra na cruz seria suficiente para salvá-los, eu falaria com vocês. Eu gritaria com vocês, corram, salvem-se. Mas ele diz, eu sei que é. Por isso eu digo para vocês, vocês têm destino certo. E eu creio que essas palavras de Cristo, se assim não fosse, eu vos teria dito, ela se torna muito mais intensa, considerando o contexto anterior das palavras de Pedro. Afinal de contas, o Senhor havia dito para Pedro, você há de me abandonar. E talvez no coração dos discípulos, todos eles estivessem com essa mesma convicção. Se Pedro vai negar o Mestre, quanto mais eu, todos nós o negaremos. Talvez compreendendo o destino do Mestre de morrer na cruz, os seus corações estivessem angustiados, pensando, eu não sei se eu suporto, eu não sei se eu tenho coragem.
eu não sei se eu vou perseverar, mas Jesus nos acalma dizendo: existe lugar. Independente dos seus fracassos, independente dos seus medos, independente das suas angústias, existe lugar. Porque na medida que Ele morre na cruz, na medida em que o seu sacrifício é feito, que os nossos pecados são cobertos, são perdoados, na medida que o sacrifício de Cristo é aceito e Ele ressurge dos mortos, o nosso lugar é preparado, garantido. Existe lugar, não pelos nossos méritos, mas existe lugar porque Cristo Jesus nos preparou esse lugar, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. É a garantia de que temos morada eterna na presença do Altíssimo. Jesus não havia vindo estabelecer um reino temporal, não. Jesus veio estabelecer para nós morada eterna e o reino espiritual de Deus sobre a vida dos seus discípulos. O Evangelho nos traz a certeza quanto ao destino eterno das nossas vidas, e isso acalma os nossos corações, porque sabemos que mesmo que venhamos a nos angustiar e a nos desesperar, temos lugar eterno garantido pela obra de Cristo Jesus em favor dos seus. O Evangelho acalma os nossos corações, porque o Evangelho nos traz também certeza quanto à comunhão que teremos nessa eternidade. Deus havia prometido para o seu povo a terra prometida, terra que mana leite e mel, terra de vida, terra de vitalidade, terra em que se plantando se daria, terra de fartura, terra de alegria, terra que seria posse perpétua do seu povo. Então, um dos líderes encarregado de guiar o povo até essa terra, quando recebe de Deus a notícia de que ele haveria de ir, mas por causa da dureza do povo, Deus permaneceria distante. Esse líder diz para Deus: olha, se o Senhor não for conosco, então não nos faça sair desse lugar. É preferível habitar no deserto e estar na presença de Deus do que receber as bênçãos de um lugar farto, mas não ter a presença de Deus. Por isso Jesus nos traz a certeza quanto à comunhão que teremos no lugar para o qual nos dirigimos. No versículo 3, ele afirma: eu vou e eu vou preparar lugar, mas eu voltarei, então eu os receberei. Jesus fala de um momento na história no qual ele há de retornar, um momento no qual ele há de voltar, então ele vai receber os seus. Mas veja um detalhe, ele não diz: e eu os receberei para outro, e eu os receberei para um lugar. Ele diz: eu os receberei para mim mesmo, para serem meus, para estarem comigo. O Salmo diz que o nosso Deus nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Mas de que adiantaria nos assentarmos nessa mesa se não tivéssemos na cabeceira dela convidado de honra, o Rei soberano? Passaríamos a eternidade conversarmos com os outros, mas nós não teríamos a alegria do nosso Rei, nos consolando, nos orientando, nos ensinando. Jesus nos traz essa certeza de que uma vez que Ele morre e ressuscita, Ele mesmo se encarrega de completar a sua obra, de retornar e de nos trazer, não para nós mesmos, não para nos reencontrarmos com os nossos entes queridos, mas para estarmos com Ele e nele por toda a eternidade, para pertencermos a Cristo, para sermos a sua noiva, o objeto especial do seu cuidado e do seu amor. Se você tem a experiência
de ter convivido com seu avô ou com sua avó, talvez mais com as avós. Você sabe o que é chegar num lugar onde a pessoa que é a pessoa central daquele lar te recebe para ela. Na casa da avó, a sua avó te trata bem, ela cuida de você. Dizem que é até perigoso deixar a criança sendo criada pela avó, porque as avós irão mimar os seus netos. Jesus fala de uma realidade ainda mais maravilhosa: sermos recebidos na casa do Pai e sermos recebidos por Ele e para Ele. Ele que é o centro do universo, cuidando de nós, nos alimentando, nos sustentando a cada dia. Ele mesmo há de juntar todos os seus discípulos, para que aonde Ele está, nós também estejamos com Ele. E talvez o mais surpreendente é pensarmos a respeito da afirmação de Jesus aonde Ele está. Porque naquele momento Jesus estava sentado numa sala com os discípulos, não é disso que Ele fala. Jesus fala da sua própria comunhão na Trindade. Jesus não fala meramente de um lugar físico, mas Jesus traz uma promessa de estarmos com Deus Trino, em comunhão com Deus Trino, experimentando o derramar desse amor perfeito e eterno que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo envolvidos nessa trindade de amor. João começa o seu evangelho dizendo sobre aonde está Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Estar onde Jesus está é estarmos em comunhão com a Trindade Santa, recebendo da Santa Trindade o amor, a vida, a vitalidade, a alegria, o contentamento, tudo aquilo que nós precisamos por toda a eternidade. O Evangelho nos traz promessa e certeza de comunhão, da sua santa presença nas nossas vidas, fazendo com que o local da nossa habitação eterna não seja meramente um lugar, mas seja um lugar repleto da presença do nosso Deus Trino, nos nutrindo, nos alimentando e nos sustentando em cada uma das nossas necessidades. O Evangelho acalma o nosso coração, porque nos traz a certeza da comunhão com o nosso Deus. Nos traz a certeza de que receberemos de Deus o amor, a graça, a misericórdia e a bondade, que é aquilo que acalma os nossos corações. O Evangelho nos traz paz. O Evangelho acalma a nossa vida. O Evangelho acalma o nosso coração, porque o Evangelho nos traz a certeza do caminho que nos leva à casa do Pai. E essa é a afirmação de Cristo no versículo 4. Vocês já conhecem o caminho para onde eu vou. E essa é uma garantia importante. Os discípulos saberiam como encontrar esse destino. Porque que dura promessa seria receber de Cristo a certeza de que existe um lugar, de que existe uma comunhão, mas então ouvirmos as palavras: agora se vira, agora vá tateando no escuro até você encontrar o caminho, agora se esforce, agora pesquise. Meus irmãos, se algo nos ensina nas Escrituras, se algo nos é ensinado nas Escrituras, é que tateando, é que tentando e nos esforçando, nós não encontramos esse caminho. Mesmo aqueles
que parecem que irão conseguir em algum momento falham. E quando falham, falham de maneira catastrófica. O caminho que nos conduz à casa do Pai não é uma busca, não é tentativa e erro, não é sorte. Não. O caminho que nos conduz à casa do Pai é algo garantido. É algo no qual nós podemos nos apoiar com toda certeza. Por isso que os cristãos também são conhecidos como o povo do caminho. Porque é o povo que vive a sua vida na certeza de que caminha em direção à casa do Pai. E isso é a nossa jornada na vida. É um caminhar seguro que nos leva com segurança ao nosso destino final, porque Jesus nos alerta: vocês conhecem o caminho que leva à casa do Pai. Mas Tomé levanta uma questão, e talvez seja a questão que qualquer um que ouvisse essas palavras levantaria. Afinal de contas, o Senhor nos fala de destino, de comunhão, e agora diz que existe um caminho. E Tomé fala: Senhor, mas se nós não sabemos nem para onde vai. Afinal de contas, quando Jesus fala sobre a casa do Pai ter muitas moradas, e ali ele os tomar para estar com ele está falando de um conceito que não é nada concreto, e que não havia sido experimentado por ninguém. Ele fala de algo que só acontecerá no último dia. Nós podemos imaginar, o livro do Apocalipse descreve para nós, com linguagem vívida, mas ainda assim, nós não sabemos em detalhes como é ou aonde é. Por isso existem tantas teorias a respeito de como será efetivamente a vida eterna. É desconhecido para nós, é uma realidade da qual nós jamais experimentamos. Ninguém nunca soube o que é morar na casa do Pai, tendo essa comunhão plena com o nosso Deus. Por isso, Tomé se preocupa: Senhor, nós não sabemos disso, nós não conhecemos esse destino, não é um lugar geográfico. Como então? Você nos diz que nós sabemos o caminho. Como você nos abandona, nos diz que sabemos o caminho, mas nós não sabemos, Senhor. Apesar de Jesus afirmar que eles conheciam o caminho, Tomé não se sentia seguro quanto a isso. Afinal de contas, a vida se apresenta com muitas estradas, com muitas escolhas. E como ele não conseguia ver o fim de cada um dos caminhos, de cada uma das escolhas, ele agora se preocupava. Se você não consegue ver o seu destino, como você sabe se pegou no caminho certo? Se você não consegue ver para onde se dirige, como sabe se não é um pouquinho mais para a direita ou um pouquinho mais para a esquerda, se você não vê o destino? Então você precisa confiar na estrada. E esse era o dilema de Tomé. Eles ainda não haviam entendido. E Jesus então, no verso 6, responde esclarecendo. Quando ele diz que existe um caminho seguro para a casa do Pai, ele falava de si mesmo. Eu sou o caminho. Jesus se apresenta como o acesso. E Jesus é o caminho, porque o nosso pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. E essa separação é tamanha que é proporcional à santidade de Deus, ou seja, infinita. Mesmo o menor dos nossos pecados, diante da santidade de Deus, é afronta infinita, porque Deus é santo, santo, santo. Por isso, se precisamos de um caminho, se precisamos de um acesso, deve ser um acesso único. Um acesso que se aproxima de nós, o verbo feito carne, mas um acesso que corresponde à distância a ser percorrida. É o Filho de Deus que pagou os nossos pecados. É a vida do Filho que foi entregue em favor de nós. Por isso ele é o caminho. Jesus também se apresenta como sendo a verdade. Nenhuma outra explicação, nenhum outro mestre, nenhuma outra revelação, e aqui entre aspas, haveria de nos mostrar a realidade espiritual
espiritual de quem somos e da necessidade que temos. É em Cristo Jesus que conhecemos o nosso Deus. A Bíblia fala que Ele é a revelação de Deus que está disponível para nós. Aquilo que se pode conhecer de Deus, nós conhecemos em Cristo. Ele é também a vida. Ele é a fonte da qual nós recebemos o que é necessário para permanecermos espiritualmente vivos por toda a eternidade. São as obras de Cristo que são colocadas sobre nós. São os méritos de Cristo que nós recebemos como sendo os nossos próprios méritos. Jesus é aquilo que nós precisamos para chegar a Deus. O caminho, a verdade e a vida. É por isso que ninguém vai até o Pai se não for através do Filho. Foi assim que a Trindade estabeleceu o Senhor. O Pai receberia os seus através do acesso do Filho, da mediação do Filho, da mediação de Cristo. É por isso que todo o Antigo Testamento aponta para a pessoa, para a obra de Cristo. Porque é em Cristo que nós encontramos o acesso que nos leva ao Pai. E agora Jesus deixa isso claro. Ninguém irá ao Pai, a não ser que creia em Cristo, como crê em Deus. Ninguém irá ao Pai, a não ser que receba para si, com arrependimento e fé, a obra de Cristo Jesus. Ninguém irá ao Pai, a não ser que o Filho o conduza até lá, por meio da sua vida santa e perfeita, por meio do seu sacrifício e por meio do seu juízo no último dia, no qual aqueles que creem em Cristo serão salvos por toda a eternidade. Por isso Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não somos exclusivistas. Veja bem, todos os caminhos levam a Deus. Todos. Porque no último dia, todo homem estará diante de Deus, não importa como tenha vivido. A pergunta que você precisa se fazer é: o caminho pelo qual eu caminho me levará até Deus, na qualidade de filho, e eu terei como pai? Ou o caminho pelo qual eu caminho me levará até Deus, na qualidade de santo juiz, que me julgará pelas minhas obras? Jesus é o caminho que nos conduz a Deus, o Pai. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus, o Pai, que nos ama, que nos perdoa, que nos recebe como filhos na sua casa. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai e que nos conduz à habitação eterna na presença do Deus eterno. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O acesso para estarmos aonde Jesus está é por meio do próprio Cristo Jesus. É necessário crer nele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Por isso eu queria encerrar te perguntando: por que é que você ainda está tão atribulado? Por que é que você ainda busca paz? Por que você ainda precisa ouvir de alguém lhe dizendo: calma, respire, calma, trabalhe? Se todo o trabalho já foi feito por Cristo Jesus, por que está atribulado? Se você está em Cristo, então as certezas do Evangelho devem te trazer segurança. Segurança de que tem destino, segurança de que tem garantia da comunhão, segurança de que caminha na vida o caminho que te conduz à casa do Pai. Mas se você ainda não tem, se você ainda não tem a certeza da presença de Cristo em sua vida, se você ainda não tem maneira de lidar com a tribulação do seu coração, então fica para você essas promessas. Aquele que está em Cristo tem caminho que conduz em segurança à casa do Pai. E não deixe para depois, não deixe para amanhã. Como nós temos visto, o amanhã pode ser sempre tarde demais. A hora é agora. O caminho
está trilhado. As pedras foram postas. O caminho foi indicado. É necessário que você agora apenas caminhe por ele. Arrependa-se. Creia em Cristo Jesus para a vida eterna. E viva a vida do caminho que te conduz à casa do Pai. Porque assim, firmes nas promessas e nas certezas do Evangelho, ainda que em torno de nós estejam tribulações e angústia, ainda que em torno de nós existam problemas, confiados nas promessas e na certeza do Evangelho, nós desfrutamos de paz nos nossos corações. Feche os seus olhos, vamos orar, depois vamos louvar a Deus mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós te pedimos que nesse momento, firmados nas promessas e nas certezas do Evangelho, nos ensinadas por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nós possamos encontrar paz, mesmo em meio às aflições. Que o Senhor, Pai, nos permita vivermos vidas felizes, porque temos paz em Cristo Jesus. Em nome daquele que morreu e ressuscitou, daquele que vive e que reina, é que nós oramos. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Se paz amar
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e que as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, nos fazendo felizes com Jesus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus possa estar nos abençoando, Deus possa estar nos enchendo de segurança, possa estar nos trazendo paz, mesmo em meio às aflições, não somente hoje, mas todos os dias. Eu queria aproveitar para lançar para você que está participando do culto, o desafio de estarmos fazendo o nosso culto doméstico com regularidade nos nossos dias. O fato é que, embora nós não possamos nos reunir no templo, a igreja permanece reunida, louvando e adorando a Deus. O culto doméstico é momento de se assentar em família, fazermos uma oração, cantarmos juntos um cântico. Se você não tem ninguém na sua família com dom para cantar, com facilidade para cantar, procura no YouTube, procura na internet, coloque um cântico que a família gosta, aprecia e cantem juntos a nossa voz. É momento de escolherem uma passagem das Escrituras, façam a leitura, conversem a respeito dela, perguntem o que Deus disse, o que Deus nos ensina e como as verdades ensinadas irão afetar as nossas vidas. Então orem mais uma vez, orem uns pelos outros, orem clamando a Deus. Alguns irmãos e algumas irmãs da nossa igreja já têm desenvolvido a prática do culto doméstico e outros têm iniciado a fazer essa prática. Faça você também. Transforme o seu lar em um local de adoração, em um local cheio da palavra de Deus, em um local de vida, de transformação. Faça o culto doméstico. Seu filho amado para morrer em meu lugar. Tua fé, Jesus, contemplarás. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê. Deus é o Criador de todas as pessoas. Deus é o Criador. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Doença vier, Ele é Deus, se curar eu for. O templo pode estar fechado, mas a nossa igreja permanece viva, porque nós permanecemos dependendo de Deus e recebendo de Deus a sua graça, através da sua palavra, através das orações que nós fazemos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar uma semana repleta de vitória, graças a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Um abraço.